Salve, salve, aluna e aluno da EJA. Quem é que está aqui na área? Tio Aprígio, fazendo aquela perguntinha básica, cuti-cuti. Tem aluno aí? Eu espero que sim. Por favor, produção, vamos para o nosso primeiro slide, propriamente dito. Então eu vou pedir para... Isso, perfeito, produção. Vida e evolução. E a gente vai falar qual seria o nosso objeto / conteúdo. Verminose, vai ser a nossa primeira parte. Qual é a habilidade que a gente espera construir com você? Que a gente quer justamente edificar para o teu saber. Seria compreender que verminose é uma doença provocada por agentes citados e denominados como parasitas. Guarda essa palavrinha, parasita. Especialmente endoparasitas, que vivem no interior do corpo do hospedeiro. Constitui-se uma doença frequente, de difícil controle pelos órgãos públicos, que acomete o ser humano de forma irrestrita. Volta aqui comigo, gente. Cabe a gente fazer uma pequena observação. Geralmente, as verminoses, que é um termo genérico, um termo mais comum para falar dessas doenças, é a gente considerar que ela é muito comum, principalmente em países pobres. E por que eu digo isso? Porque geralmente esse tipo de doenças são chamadas de doenças negligenciadas, onde não há um maciço investimento das políticas públicas de saúde. Então cabe a gente ter esse olhar muito crítico e reflexivo. Por quê, gente? A gente quer tirar você do reino da necessidade para o reino da liberdade, para que você possa aumentar o teu repertório, fazer com que o teu calibre mental seja muito mais interessante, não só para você, mas para quem também você ama. Então, dito tudo isso, por favor, produção, vamos para o nosso próximo slide. E aí, o que seria vermes? Eu não estou falando aqui propriamente dito de verminose, tá? A doença causada por eles. Mas o que seriam vermes? Porque, gente, quando a gente fala de vermes, a gente pode dizer que é todo organismo que tem uma forma, uma estrutura corporal, uma apresentação corporal vermiforme. E aí a gente vai ter aqueles que são de vida livre, que não faz mal nenhum, e aqueles que são causadores de doença. E aí, genericamente, a gente divide nele nos grupos dos chamados platelmintos, que seriam os vermes achatados. O exemplo aqui eu tenho de uma planária, que no caso aqui, gente, não é um verme que causaria doença, ele é de vida livre. Mas, por exemplo, aqui eu tenho um nematóide, um nematelminto, que são vermes cilíndricos. Um exemplo aqui da lombriga, do Ascara lumbricoide. Esse cara aqui causa doença. E eu tenho aqui o exemplo, por exemplo, do filo Annelidius, onde eles vão ter o corpo com metâmeros, dividido com uma estrutura metamerizada, que vai lembrar uma espécie de anéis. E é interessante que a gente tem aqui, ó, a minhoca, que são os chamados oligoquetos. A gente vai ter aqui, por exemplo, a sanguessuga, que é também chamado de irudina. Tem um exemplo, por exemplo, só para chamar a atenção para vocês, e aqui me perdoe até a redundância, né? O exemplo, por exemplo, mas isso faz parte. É o famoso falha nossa. Mas um bom exemplo, por exemplo, de uso na medicina hoje, atualmente, por exemplo, é a chamada irudina medicinalis. Por exemplo, pessoas que fizeram implantes, pessoas que fizeram cirurgias plásticas, por exemplo, no rosto, no nariz, e precisam, por exemplo, melhorar o fluxo sanguíneo daquela área que foi transplantada, amputada, que foi recolocada. Se usa, por exemplo, as sanguessugas. Então, as sanguessugas hoje têm um uso médico, um uso medicinal extremamente relevante e positivo. E aqui a gente também tem um exemplo dos poliquetas, que geralmente são vermes de origem marinha. Então, dito tudo isso, a gente está agora justamente, vamos ter o cuidado agora de mobilizar nossa energia para entender as chamadas verminoses. Pelo menos é o nosso primeiro momento. Então, a gente vai ter no decorrer das nossas próximas aulas o aprofundamento disso. Então, pega aí teu caco, tua caneta, teu pergaminho, teu papiro, faz as anotações, qualquer dúvida, volta novamente, porque esse assunto é importantíssimo. Principalmente você, aluno, que futuramente vai estar pleiteando uma grande universidade, que vai pleitear para ir um INSEJA, para poder justamente ter direito futuramente a ter o quê? O seu comprovação de que você terminou seus estudos, para que você garanta o quê? Uma entrada saudável no mundo do trabalho. Trabalho esse que deve ser antológico, que deve ser fonte de vida. Perfeito? Então, por favor, produção, abre essa imagem para que esse aluno possa se apropriar, entender o que é o filo platelmintos, os vermes achatados, o filo nematelmintos, que são os vermes cilíndricos, e o filo anelídeo,
que é aquela coisinha quase paz e amor. Mas, lembra que a gente falou de parasitos? Abre aqui um parênteses, só pra gente aqui. Volta aqui comigo. Se a gente considerar, por exemplo, o filo Hirudina, que tem aqui a sanguessuga, ele é sim um parasita porque eles são hematófagos. Eles precisam do sangue para sobreviver. Mas pra gente hoje, quais são as verminoses que vão ser importantes, porque tem impacto diretamente para a saúde humana? A gente poderia aqui salientar para a saúde de outros humanos, mas a gente está tendo como grande foco, grande ambiente de entendimento, questões que envolvam a saúde humana. Seriam os plateumintos e os nemateumintos. Por favor, produção, nosso próximo slide. Já vou pedir para a produção abrir essa imagem. Então, só reforçando para que ninguém tenha dúvidas, os anelídeos não transmitem qualquer tipo de doença. Mas não quer dizer que a gente não tenha um exemplo aqui, ó, da sanguessuga como um parasita, tá? E parasita, volta aqui comigo, por favor, para que ninguém tenha dúvida. O que é o parasitismo? É uma relação ecológica interespecífica, ou seja, de organismos diferentes, de seres, de espécies diferentes, onde um vai ser beneficiado e o outro vai ser prejudicado. Porque no parasitismo, a gente chama dessa relação ecológica mais-menos. Alguém vai se beneficiar e o outro vai se prejudicar. Então a gente tem o parasita e vai ter lá o hospedeiro. Perfeito? Se você vê como é legal isso, essa aula aqui, ela tem uma relação íntima com outros saberes da ciência biologia, das ciências da natureza. E isso é que é importante quando a gente está estudando, gente. É a gente intercambiar com outros saberes. É a gente abrir os nossos horizontes, usar uma visão hiperbólica do saber. Perfeito? Por favor, produção, nosso próximo slide. E aqui, só para que ninguém tenha dúvida, volta novamente, produção. Perdão pela minha falha, porque eu não terminei de ler. O que acontece é que muitas vezes se confunde os vermes com os anelídeos. Porém, todavia, contudo, entretanto, vermes são plateumintos ou nemateumintos. E esses sim são causadores de possíveis doenças. Volta aqui comigo. Então, esse termo genérico a gente termina também incluindo nesse balaio de gato os anelídeos. Mas na prática, quando eu falo de vermes, é sempre lembrar de plateumintos e nemateumintos, porque eles vão ter uma importância médica, uma importância para a saúde, principalmente quando a gente fala de saúde humana. Compreendido isso? Eu espero que sim. Mas lembre-se, seu professor, ele é um grande mediador e balizador do teu saber. Não duvide da importância do teu professor. E claro, esse material aqui é para você mesmo, então você poderá visitá-lo quantas vezes você quiser, rememorar quantas vezes você quiser. Ainda até peço, se você tem alguém que você ama, que você quer bem, passa isso para outras pessoas, para que as pessoas possam abrir os olhos e não serem mordidos pelo monstro malvado da ignorância. Vê que coisa mais fofa, que coisa mais cuticute. Como o conhecimento nos transforma. Como diria Francis Bacon, conhecimento é poder. Poder de transformar a tua vida e a vida de quem você ama. Por favor, produção, nosso próximo slide, para que a gente não perca tempo. Abre essa imagem aí. Mas quando a gente fala de parasitas, quando a gente fala de verminoses, eu não poderia deixar de falar disso aqui, ó. As formas evolutivas. Então a gente vai ter o chamado hospedeiro definitivo e o hospedeiro intermediário. Quando é que eu sei que eu estou diante de um hospedeiro definitivo? É que quando eu lembro do ciclo reprodutivo, se esse ciclo reprodutivo tiver a presença de macho e fêmea, a gente sempre tem que considerar que vai ter justamente a chamada reprodução sexuada. Pensou em hospedeiro definitivo é porque o parasita ele vai estar tendo uma reprodução sexuada. Quando eu falo já de um hospedeiro intermediário, é que esse ciclo vai ser o quê? Assexuado. Vai ter apenas um único organismo que ele vai criar clones dele mesmo. Volta aqui comigo, gente. E se você tiver alguma dúvida, a gente tem aula falando sobre reprodução, onde a gente detalha muito claramente o que é uma reprodução sexuada e o que é uma reprodução assexuada. Então, a reprodução, quando ela é sexuada, de uma forma muito simples, não vou entrar aqui na questão se é com gameta, se não é com gameta, se é com troca de material, é só você pensar que teria a presença de dois indivíduos. Normalmente um macho e uma fêmea daquela espécie, que vai ter troca de gametas. E aí a gente vai ter o que a gente chama de, se isso estiver ocorrendo, essa relação de troca de material genético dentro do seu hospedeiro, eu estou diante de um chamado hospedeiro definitivo. Se estiver ocorrendo um hospedeiro intermediário, é quando vai ter uma reprodução sexuada. Então, naquele momento ali, eu posso dizer que eu estou diante de um hospedeiro intermediário. Por quê? A reprodução que ocorreu ali do parasita foi de forma o quê? Assexuada.
Se o parasita lá no hospedeiro estiver tendo uma reprodução sexuada, eu estou diante de um hospedeiro o quê? Definitivo, desculpa. Se você compreendeu isso, se você entendeu isso de forma clara, de forma cabal, a gente está indo para um caminho, repito, de forma muito tranquila, virtuosa. Perfeito? Por favor, produção, vamos para o nosso próximo slide. E aí, eu vou falar justamente, primeiramente, da tênia sólio e da tênia saginata. Então, a tênia, né? Se você considerar aqui, se você observar aqui na imagem, no teu lado aqui, na imagem aqui esquerda, a gente tem aqui a tênia sólio e a tênia saginata. E se você olhar aqui, eu tenho duas selfies aqui, que para você justamente poder reconhecer caso você encontre alguns desses indivíduos aí na rua. Volta aqui comigo, por favor, produção. Quando você compreende e percebe que são organismos que são muito parecidos, e aqui só para que vocês possam entender, a tênia sólio e a tênia saginata, eles vão ter diferenças que são bem pontuais, que a gente vai falar já já para você. Mas na prática, elas vão causar com você o que a gente fala uma doença chamada de teníase, ou solitária, tá? E você vai entender por que solitária, porque é um organismo que geralmente quando ele está parasitando o seu hospedeiro, só ela manda no pedaço, mais ninguém. Ela até faz com que outros parasitas nem cheguem perto. E essa é uma das razões que faz também com que ela se torne chamada de solitária. E sem falar do próprio tamanho que ela pode alcançar. Só para vocês entenderem, a tênia sólio, que a gente pode adquirir através do comer carne de má qualidade e crua e mal cozida de porco, só para vocês terem uma ideia, ela é nada mais, nada menos do que ela pode chegar até 8 metros de comprimento. Imagina, uma verminose de 8 metros de comprimento dentro do teu corpo. Já a tênia saginata, que ela geralmente pode ser contraída a partir do consumo de carne bovina, carne de vaca, carne de boi, mal cozida e com má qualidade, que não existe uma procedência sanitária, né, uma procedência que tenha garantia do Ministério da Agricultura e da Vigilância Sanitária. Porque, gente, eu posso garantir para vocês, se a carne tiver procedência, a gente tem órgãos extremamente de fiscalização sérios, idôneos, que têm um comprometimento com a saúde pública. Então fique tranquilo. O medo é apenas na qualidade dessa carne, a procedência dela. E se também, a partir dessa procedência, essa carne também não foi devidamente o quê? Cozida. Tá certo? Guarda essas dicas, porque são relevantes. E aqui a ideia da gente é abrir tua mente para que você tenha esse senso crítico, para tirar você do reino da onde? Da necessidade para o reino da liberdade. Que você possa ser alguém que consiga justamente não ser subjugado pela natureza, mas que você transforme essa natureza para algo melhor. Por favor, produção, nosso próximo slide. E aqui, para que você possa entender como é que mais ou menos funciona. Então, o que é que o porquinho lá ou a vaca faz? Ela come esse ovo da tênia, e aí esse ovo da tênia vai formar uma estrutura que a gente chama de cisticerco. Esse cisticerco seria uma estrutura resistente dessa tênia encapsulada que vai ficar na musculatura dessa carne, tanto do bovino quanto do suíno. Só que lembre-se, quando for no bovino, a gente chama de quê? Tênia saginata. E quando for no suíno, a tênia sólio. Quando for no bovino, ela pode chegar até 12 metros de comprimento. Já no suíno, ela pode chegar até quanto? Até 8 metros. E aí, ó, esse porquinho, através das fezes, ele libera o que a gente chama de proglótis, que seria uma estrutura que vai ter justamente novos ovos. Essa estrutura, muitas vezes, vão ser comida por outros animais, no caso, mais uma vez, porcos ou vacas. E o ser humano, ao comer essa carne, ele vai justamente, essa carne que tem o cisticerco, ele vai adquirir o que a gente chama de teníase. Se for de procedência do porco, tênia sólio. Se for de procedência da vaca ou dos bovinos, tênia saginata. Então, dito tudo isso para que você possa compreender. Agora, volta aqui comigo, por gentileza, produção. Agora, queria chamar a atenção de todos os paquitos e paquitas para essa informação. Normalmente, há um fenômeno e há uma doença que é extremamente preocupante quando a gente fala da tênia, que seria quando o ser humano deixa de ter o papel de ser um hospedeiro definitivo, onde vai ter lá a reprodução do parasita de forma sexuada, e passa a ser o hospedeiro intermediário. Mas como assim, Aprígio? Se acalma que eu vou explicar.
Você lembra que o porquinho ele come o ovo, onde vai ter a chamada tênia. Só que tem um problema. Quando o porco faz isso, ele não vai ter a doença chamada de cisticerco. Ele não vai ter o cisticerco, ele vai ter cisticercoma. E o cisticercoma, no ser humano, pode causar o que a gente chama de neurocistocercoma, que pode atingir, como a própria palavra diz, o cérebro e, por exemplo, os olhos. Por favor, produção, vai para o nosso próximo slide para que o aluno possa mais ou menos entender aonde eu quero chegar. Por exemplo, abre essa imagem aí. Aqui é uma carne com larvas de cisticercos, tá? Então, essa carne aqui com cisticerco, ela está com uma estrutura que a gente falou, que é o quê? O cisticerco. É uma estrutura que é de resistência encapsulada da tênia. O ser humano comeu essa carne sem ter sido devidamente tratada. Sinceramente, produção, quem gosta dessa carne aí tem muito cuidado, porque essa carne aqui não está na forma de pururuca, né? Mas eu queria chamar a atenção de vocês. Imagina você comer essa carne mal passada, sem ter o devido cuidado, sei lá, defumada, e você não sabe a procedência dela. Então você pode desenvolver o que a gente chama de teníase. Mas imagina que ao invés disso, você, ao invés de comer essa carne, você, por acidente, volta aqui comigo, você ingerisse os ovos da tênia. Como isso pode acontecer? Você pode estar perguntando, mas peraí, Apris, como isso pode acontecer? Simples. Imagina que você está com uma tênia, né? Você está com uma solitária, e você foi fazer suas necessidades em um ambiente pouco favorável. Por quê, gente? Esse tipo de doença também está associada ao quê, gente? A falta de saneamento básico. Eu gostaria aqui de dar uma sugestão de leitura. Tem um livro chamado As Flechas de Apolo, que é um livro muito legal, que fala como a água, como a qualidade dos alimentos pode influenciar e impactar para a saúde humana. Eu não preciso dizer para vocês, só para vocês terem ideia, gente, são dados do IBGE. Atualmente, quase 100 milhões de habitantes do Brasil não têm água e esgoto tratado. Isso é extremamente perigoso, gente. Quando a gente fala de saúde pública, quando a gente fala de índice de desenvolvimento humano, tem a ver também com o que? Saneamento básico, qualidade da água. A água é um veículo importantíssimo para garantir uma saúde digna para um ser humano, digna para um sujeito, para um cidadão. Então, fica essa informação, mais uma vez, para que você possa refletir de forma crítica e reflexiva. Porque esse momento é para isso, gente. Para que você saia dessa tua zona de conforto. Que você seja um questionador. Que você seja aquele que mobiliza energia para transformar a tua história. Então, se liga nessa informação. Então, quando você faz isso, você vai adquirir o quê? Você vai ter o que a gente chama de cisticercose. E a cisticercose vai levar um fenômeno que a gente chama de... pode causar um fenômeno que a gente chama de neurocisticercose, que vai causar lesões tanto a nível neurológico quanto a nível de outras estruturas do corpo. Só para vocês verem, vislumbrar e ver que imagem forte e importante para a gente ter como uma imagem pedagógica, didática, para que você possa vislumbrar, para que você possa ter consciência da gravidade desse problema da cisticercose. Por favor, produção, abra essa imagem para que os nossos alunos possam visualizar. Presta então atenção agora, gente, nessa próxima imagem aí, por favor, produção, para que a gente possa visualizar o que é a neurocisticercose. Então você pode ver aqui ó, a imagem, né, de um cérebro, se você perceber aí, ó, feito a partir de uma ressonância, né? Então você percebe aí claramente, né, a presença, né, da cisticercose, que vai causar lesões que são extremamente deletéricas, irreversível nesse tecido, comprometendo a qualidade de vida desse sujeito. E aqui eu não preciso dizer o que acontecerá com esse indivíduo com esse tipo de enfermidade, com esse tipo de doença. Então, eu não posso deixar de falar da importância médica da teníase, mas eu também não posso deixar de falar da importância médica também da chamada cisticercose, que vai levar a um fenômeno como esse, a neurocistocercose. Então, preste atenção nessas informações e veja como ela impacta de forma clara na tua vida. E como políticas públicas de saúde, por exemplo, o simples fato da falta de saneamento, da qualidade da água, onde eu não gero um ambiente digno para um cidadão, para uma pessoa que paga seus impostos, como isso impacta assustadoramente para a tua qualidade de vida, para uma sociedade mais justa, mais digna, porque isso aqui tem a ver também, gente, com justiça social. Por favor, produção, nosso próximo slide, e a gente vai para aquele momento que eu acho que é extremamente importante e relevante, que é o momento você precisa saber. Por favor, produção, para o nosso próximo slide, para que a gente não perca muito tempo e a gente possa ganhar, é falar justamente sobre a tênia, que a gente chama de
peixe. A tênia de peixe, gente, ela particularmente ela lembra muito a tênia, tanto a saginata quanto a tênia, né, a chamada sólio. A tênia tanto a de vaca quanto a de porco. Só que a tênia de peixe, de certa forma, ela alcança um tamanho um pouquinho maior. Ela pode chegar até 30 metros de comprimento e ela, normalmente, por estar num ambiente que é estranho ao organismo, é interessante, porque ela não tem o hábito, muitas vezes, de parasitar os seres humanos, mas quando acontece, normalmente ela pode até sobreviver 30 anos, ela pode causar em torno de 20% das pessoas que vão ter essa enfermidade, complicações mais sérias, tá? Desde ânsia de vômito até problemas muito mais graves. Então, só para que vocês possam entender como é importante a gente saber a procedência e a qualidade do nosso sushi, do nosso sashimi. Então, se a gente não tem consciência de como é a procedência da nossa carne, dessa carne de peixe crua que nós iremos ingerir, que nós iremos comer, particularmente eu confesso para vocês, eu sou fã de comer sushi e não é por isso que eu vou deixar de comer, até porque eu tenho cuidado de saber qual é a procedência, né, tanto sanitária com relação a tudo isso. Então é importante essa informação, não deixa de ter esse cuidado. E aí eu vou pedir a produção para ir para o nosso próximo slide para que a gente possa entender quais são as recomendações que são relevantes. Que é justamente a gente entender, ó, que é importante. 99% dos vermes são eliminados, tá? Dos vermes são eliminados com congelamento a menos 37 graus Celsius por 15 horas. Mas bactérias não. Então eu posso dizer que se eu manter pelo menos durante 15 horas numa temperatura de 35 graus Celsius, essa carne de peixe crua, ela vai ter uma carne apta. E claro que na hora do consumo ela também tem que estar lá devidamente resfriada, devidamente congelada. E aí é interessante a gente também comparar essas informações que são importantes. Ó. Confirmar se o estabelecimento tem certificado de boas práticas na manipulação, verificar se as condições de armazenamento e cuidado, né, com a higiene, procedência da carne, ter o serviço de inspeção federal, né, é fundamental. Quanto mais tempo a carne fica fora da geladeira, maior a proliferação das bactérias. Se o buffet verifique se a carne está sendo mantida sob refrigeração. Consumo deve ser imediato. Você não pode deixar para um momento depois, tem que ser imediato. Está lá, consome, né? Não guarde sobras para o dia seguinte. E, de preferência, sirva numa vasilha com gelo ao redor para garantir a temperatura adequada. Dito tudo isso, visto todas essas dicas, não deixe de comer o seu sushi, não deixe de comer lá o seu peixinho cru. Mas faça isso com responsabilidade e, acima de tudo, com as devidas informações que são preconizadas aqui pelo Ministério da Agricultura. Fica a dica, tá certo? Por favor, produção, vamos para o nosso próximo slide para que a gente possa justamente fazer aqui, né, o que são vermes. Essa pergunta você já sabe responder, né? De acordo com suas características anatômicas, os vermes podem ser divididos em dois grupos diferentes. Os plateumintos, que são os vermes achatados, e os nemateumintos, os nematóides, os vermes que são o quê? Cilíndricos. Os plateumintos, a gente tem um exemplo, por exemplo, da planária, a gente tem um exemplo, por exemplo, da tênia saginata, a tênia sólio, a tênia de peixe. E a gente também tem outros que a gente vai falar nas nossas próximas aulas. Os nematóides, a gente tem um exemplo, por exemplo, do Ascara lumbricoide, o Necátaros americanos, e aí vai por diante. Mas eu quero justamente pedir para a produção ir para o nosso próximo slide, para que a gente não perca tempo, por favor, que as nossas referências bibliográficas. Produção, volta aqui comigo e vamos para o nosso próximo slide, que é para justamente a gente finalizar a nossa aula, fazendo aquela indagação que eu acho que é extremamente relevante. Toda mobilização energética aqui é em prol de um sujeito importantíssimo, que é quem? Você. Porque nós não viemos aqui para construir muros, mas sim para construir o quê? Pontes. Um cheirão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.